As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h04. Está no ar o Vida News de hoje, terça-feira, 23 de abril de 2013. Hoje é Dia Nacional do Choro, do Chorinho. Hoje também é Dia do Serralheiro e é aniversário de Piraí do Sul, aqui no interior do Paraná. Hoje é Dia do Escoteiro e hoje no Dia do Escoteiro, o pessoal que é adepto ao escotismo pediu para que eu dissesse e fizesse aqui a promessa escoteira no ar. E ainda perguntou, o Glauco Silveira perguntou, é possível? Você é escoteiro ou não? Eu não sou escoteira, então, você é? Não, como é que você vai fazer a promessa, então? Pois é, eu não tenho como fazer a promessa, mas os escoteiros sempre falam. Faz um ânimos na hand aí, então. Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres, para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em qualquer e toda ocasião e obedecer à lei escoteira e servir a união dos escoteiros do Brasil. Parabéns aos escoteiros no dia de hoje, lembrando que várias pessoas, várias personalidades são escoteiras, até o nosso presidente da Câmara Municipal aqui de Curitiba, Paulo Salamone. 3h03. Bom, Léo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Sempre alerta. Sempre alerta, sempre alerta. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Você lembra que eu fui escoteiro também quando É verdade, criança, o Ciro foi, é verdade. Eu fui ali do glorioso Escoteiros do Ar Santos Dumont. Que é ali no Colégio Estadual Júlia Vanderlei. Isso, no eu Batel, lembro disso, todos os dias o vô Coronel Orlando Xavier Pombo ia levar o Ciro Júnior lá. Não sei se vocês Uma sabem. vez por semana Era isso? todo sábado. Todo sábado. Mas era muito bacana, acampamentos, tudo muito legal, vale Aqui a pena. bem próximo à rádio, às 2-3 quadras, tem um grupo grande de escoteiros, uma sede bem legal, bem próximo. E vale a pena, né? Para a educação dos filhos é fundamental. Você levaria seu filho para o escotismo? Eu levaria, hoje em dia com essa mania que tem o negócio de medo de pedofilia e tal, eu não deixaria talvez hoje levar para acampamentos, mas participar dos escoteiros, tudo nos sábados e domingos, não sem menor dúvida. É algo bem legal, né? Bem interessante, desenvolve outros lados que não só se aprende na escola, né? Aprende-se muitas outras coisas sobre a natureza. Como companheirismo também, né? Sobre a natureza, que é uma coisa que hoje em dia a criança vê uma borboleta e fica maluca, porque... Não sabe o que é quase, né, na cidade. Ninguém vê mais borboleta por aí, então é uma atividade bem legal. Cara, faz quantos anos que você não vê um vagalume? Eu vejo porque eu moro numa chácara, mas eu não sei Curitiba, se o povo aqui consegue ver vagalumes normalmente. Incrível. Bom, está no ar o Vida News de hoje. Vamos acompanhar as manchetes do dia? Manchetes do dia. E hoje, começando aqui em Curitiba, Jefferson Nunes. A Secretaria Estadual da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o final do mês. Portanto, você que faz parte do grupo de risco e ainda não foi se vacinar, corra até o final deste mês. Foi prorrogada a campanha de vacinação. Agora no esporte, Ciro Júnior. Depois da experiência fracassada com o 3-5-2, Toninho Cecílio volta ao 4-3-3 para o jogo de amanhã pela Copa do Brasil. E no máximo um mês, a Prefeitura de Curitiba deve solucionar as últimas desapropriações no entorno da Arena da Baixada. São 5 imóveis, todos já em fase final de trâmite judicial. A remoção das propriedades é apontada como fundamental para a manutenção do cronograma e do projeto do estádio que receberá as partidas da Copa do Mundo do ano que vem. Ainda no esporte, agora o destaque é de Glauco Silveira. Internacional de Campo Largo é campeão do primeiro turno da Taça Paraná. Embora sem necessidade de atendimento urgente, muitos eleitores formaram uma fila hoje no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no Prado Velho, aqui em Curitiba. Cerca de 100 pessoas aguardavam em frente ao órgão atendimento, que começa ao meio-dia. Começou, claro, ao meio-dia. A confusão ocorreu porque o prazo para a regularização do título eleitoral é quinta-feira, mas vale apenas para quem deixou de votar e de justificar as ausências. Portanto, para qualquer outra situação, você pode ir em outro dia, não precisa se aglomerar em filas. Agora o destaque de Porto Alegre, Eduardo Osório. O Banco do Brasil não poderá mais cobrar a tarifa do boleto bancário. A instituição foi condenada a restituir seus clientes, além de pagar indenização por dano moral coletivo de R$2 milhões.
E vamos falar de Londrina. O GAECO de Londrina encaminhou à Justiça o primeiro inquérito sobre a construtora Iguaçu do Brasil. O Ministério Público vai analisar o caso e deve oferecer denúncia nos próximos dias. O proprietário da empresa e ex-prefeito de Mandaguari, Carlos Alberto de Campos Oliveira, e outras 7 pessoas, sendo 6 funcionários da empreiteira e 1 cartorário, foram indiciados por formação de quadrilha e estelionato. Ainda em Londrina, agora o destaque é de Ciro Novaes. Pela Vida News 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será Minha Casa, Minha Vida. E o boletim da dengue, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que 15 municípios saíram da lista de epidemia da doença, ainda bem. As cidades de 1º de Maio, Santa Fé, São João do Caiuá, Goiôerê, Japurá, Formosa do Oeste, Ubiratã, Marialva, Terra Roxa, Piabiru, Quinta do Sol, entre outras, tiveram queda significativa no número de casos nos últimos 2 meses. O destaque agora vem de Pontal do Paraná, José Augusto Rodrigues. Câmara de Pontal faz sessão solene para entrega de títulos de cidadão honorário ao ex-vereador de Curitiba e ex-deputado Algaci Túlio. O Algaci Túlio, que foi inclusive vereador de Curitiba, também além de ter sido deputado estadual. Vamos agora ao destaque nacional de Rogério Ataíde. Por que ainda existem os carecas? E agora, hein? Que manchete que é essa, bem maluca, né? Por que ainda existem os carecas? Daqui a pouquinho o Rogério Ataíde traz essas informações. Eu também fiquei curiosa, viu, Léo? Por que ainda existem os carecas? Dos carecas que elas gostam mais? É uma boa pergunta, é um questionamento que vale a pena. Daqui a pouquinho a gente vai saber os detalhes. Peraí, pior que o careca é o cara que penteia o cabelo inteiro pra frente. Já viu ou não? Já vi várias vezes. Pega o cabelo aqui de trás e empurra pra frente, assim, ficou um troço bizarro. Mas é careca também, só quer disfarçar de alguma forma, né? Se você vai ser careca, seja careca, pô, não tem nada. Aliás, nada a esconder, né? Por quê? Os gêmeos Fábio e Fabiano Vieira foram condenados a 19 anos e 24 anos de prisão pela morte de Marisol Lopes Machado durante um julgamento que terminou na madrugada de hoje em Arapongas, no norte do Paraná. Eles devem aguardar a avaliação dos recursos em liberdade. O crime ocorreu em 2004. A vítima, na época, era mulher de Fabiano, um deles. Ela tinha 26 anos e estava grávida de 8 meses quando foi morta. Estas e outras informações em detalhes você tem só aqui no Vida News, que já está no ar, 3h11. Vida News, tempo e temperatura. Este início de semana tem mudança no tempo no estado do Paraná somente na faixa leste. Isso porque temos a passagem de uma frente fria pelo oceano, que não chega a mudar o tempo no interior, mas aumenta aqueles ventos úmidos do mar que trazem bastante nebulosidade, umidade e chuviscos para a faixa litorânea e também para a região metropolitana de Curitiba. Portanto, nesse início de semana temos muita nebulosidade na parte leste e condições favoráveis para chuviscos. Mas, à medida que vamos avançando para o interior, observamos o quadro geral de tempo mais seco, que já predominou na última semana e deve permanecer nessa última semana de abril. Temperaturas apresentando aquela condição típica do outono, ou seja, grande amplitude térmica. As mínimas devem ser amenas, mas sem frio extremo, e as máximas oscilando por volta dos 26 a 28 graus na parte oeste, 24 graus na região central, 25 graus na parte norte e na faixa leste, onde temos a influência dos ventos, a temperatura não deve passar dos 20 graus na capital. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Para a construção de um viaduto, a Avenida Comendador Franco está parcialmente bloqueada no Guabirotuba, no cruzamento com a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos. Já a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos está bloqueada entre as ruas Durval de Moraes e Ana Berta Roscamp. Placas de sinalização estão orientando ali o trânsito neste momento, mas em horários de pico, principalmente, o trânsito fica bastante lento. Portanto, o BPTran e também a Prefeitura de Curitiba, através da CETRAN, orientam para que você, motorista, cuide muito quando passar por esta região do Guabirotuba.
E ainda falando sobre trânsito e transporte coletivo, a estação Tubo Maria Clara, no bairro Alto da Glória, aqui em Curitiba, vai ser desativada na próxima quinta-feira por causa de obras de desalinhamento para a implantação do Ligeirão Norte. Essa estação não vai operar por 90 dias. Até o fim de julho, os usuários vão ter que embarcar nas estações Passeio Público no centro ou Constantino Maroc no Juvevê. 3h14. Vida News. Aeroportos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, e também os aeroportos Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h14. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu pergunto para você, ouvinte da Rádio Vida, o que você pensa que é possível para acabar com a corrupção no Brasil? Nesse fim de semana, aqui em Curitiba, a gente teve uma marcha contra a corrupção, mas essa marcha teve apenas, Léo, imagine, 80 pessoas. Isso significa, 1, que o povo não quer protestar contra a corrupção, ou 2, que o povo não entende a corrupção e não sabe que ela acontece. Mas vamos conversar também, não adianta fazer protesto nenhum, que não vai resolver nada. O que tem que fazer é mudar as pessoas, o perfil do político no Brasil. E isso começa pela eleição, né? Pessoas interessadas na cidade, no estado e no país, para daí sim se pensar, por exemplo, numa reforma política interna, em alteração das leis, do jeito que está. E os que estão lá nesse momento não vão querer fazer nenhum tipo de mudança que venha prejudicar eles no futuro. Agora, a população pode sim se manifestar e pode tirar estes políticos de lá, assim como colocou, a lei nos permite isso. A gente teve um presidente, o primeiro presidente eleito de maneira direta na era democrática, que foi o Fernando Collor de Mello, que foi deposto também pelo povo. E eu fico triste, sabe, Luciana, quando eu vejo casos de cara envolvido aí em lavagem de dinheiro, evasão de divisas. E normalmente políticos. Não, eu estou falando justamente deles, envolvidos nesse tipo de corrupção, como o presidente atual do Paraguai esteve envolvido até com contrabando e tráfico de drogas. E o cara é eleito, o cara é ídolo, o cara é tido como Deus na sua terra. Então essas coisas me deixam muito triste de ver aí pessoas como Renan Calheiros, presidente do órgão que representa a gente lá em Brasília. É isso que me deixa muito triste. E a culpa disso, sabe de quem é? Não é do Renan Calheiros. É das pessoas que votam no Renan Calheiros. E nos outros políticos também, todos os outros que já passaram. Olha, eu cansei de ver aqui no Paraná políticos sendo retirados do poder por corrupção ou por algo voltado a desvio de verbas e voltar logo na próxima eleição. E volta prestigiado. Nos braços do povo. Isso, volta prestigiado. Então, às vezes eu penso que o povo merece sim muita gente que tá aí. E quem é inteligente e quem não se vende por dentadura, por cadeira de roda, acaba pagando o pato que somos nós. Então eu tô cansado de ver essa gente no poder e a coisa não mudar e não alterar. Então precisa mudar a mentalidade das pessoas, os interessados em renovar a política, para poder fazer uma mudança. Mas enquanto isso vai estar podre por dentro como é hoje, com 80% trabalhando contra e apenas 20% lutando a favor e tendo que se manter calado, porque o sistema faz quem quer mudança ficar calado. Então é um ciclo vicioso muito difícil, depende primeiro das pessoas terem um interesse positivo e honesto de querer mudar, e em segundo, quando essas pessoas estiverem no poder, de fazer essa mudança, de trocar as leis, de criminalizar de maneira branda, não de maneira branda, a corrupção nesse nosso país. E você o que pensa? Participe com a gente, dê a sua opinião. Nosso telefone 3029-9290 está à sua disposição e você também pode participar, como sempre, pelas redes sociais, Facebook ou Twitter. Participe com a gente, 3h17. Vida News. Crônicas. O Senado aprovou nessa última quinta-feira requerimento do senador Aloysio Nunes para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria no programa Minha Casa, Minha Vida, particularmente nos contratos com empresas que operam no âmbito do programa. O requerimento foi apresentado após o Jornal da Globo ter revelado a existência de um esquema de fraudes por parte de empresas de fachada, algumas delas registradas no mesmo endereço e controladas por um grupo de ex-funcionários do Ministério das Cidades.
Um dos focos da apuração é a RCA Assessoria, empresa formada por ex-servidores do Ministério da Cidade. Donos da empresa teriam criado empresas de fachada para controlar parte da distribuição do financiamento e dos contratos do programa. Entre os sócios está Daniel Nolasco, que até 2008 era funcionário do Ministério das Cidades. Essa empresa ela consegue, por incrível que possa parecer, ao mesmo tempo ser representante do agente financeiro, tocar construções, também medi-las e fiscalizá-las. Para isso, usam a rede de empresa que os sócios e os funcionários registraram em seus nomes e cujos endereços ou são da sede da empresa em São Paulo ou na casa de parentes. O programa Minha Casa, Minha Vida, desde a sua criação em 2009, tem demonstrado deficiências de todos os tipos, como falta de cumprimento dos prazos de entrega das obras e a baixíssima qualidade das residências construídas. Pode ser mais uma obra da incompetência e corrupção desse desgoverno petista. Estamos de olho. Me aguardem. Vida News. Bom, e ontem nós trouxemos aqui a informação de que estava faltando pediatra no Fazendinha e no Pinheirinho, e daí logo em seguida nos informaram através da Prefeitura de Curitiba que realmente faltava pediatra, mas que uma ambulância estava levando essas pessoas até a região da cidade industrial de Curitiba e que ninguém ficaria sem atendimento. E hoje nós estamos recebendo aqui um comunicado do Adir Chuvinski, que foi o mesmo ouvinte que nos informou ontem, dizendo que hoje ele não tem críticas, mas apenas elogios, porque está lá atendendo uma pediatra chamada Dalva Elide Carreteiro, que é um anjo de médica. Portanto, também registro feito. Na hora de elogiar, a gente tem que elogiar. 3h20, intervalo e já voltamos. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Saúde, Fundação Exclusiva. E vamos direto ao Ministério da Saúde, onde está o nosso parceiro Hudson da Silva. Boa tarde. Boa tarde, Hudson da Silva. Estamos novamente com dificuldade aqui na ligação do Hudson da Silva. Daqui a pouquinho ele traz as informações ao vivo, direto do Ministério da Saúde. Ele que traz sempre informações detalhadas sobre os programas que o Ministério da Saúde tem desenvolvido em todo o Brasil. Daqui a pouquinho, ele aqui no Vida News. 3h23. Vida News. Giro de reportagem. Bom, já que estávamos no Ministério da Saúde, vamos começar em Brasília. Sérgio Vieira traz as informações da comissão que quer discutir a falta de professores e técnicos nos institutos federais. Sérgio, é com você. Os institutos federais de educação possuem hoje um déficit de 8.000 professores. Os alunos sofrem com a falta de bibliotecas e laboratórios. Esses e outros problemas estão no relatório do TCU, recentemente divulgado. Uma das causas para o grande déficit de professores são os baixos salários, apontados como uma grande fonte de insatisfação por 68% deles. A auditoria detectou também que a distância para os grandes centros e a baixa infraestrutura dos campi dificultam muito a fixação desses profissionais em cidades do interior. A falta de professores atingiu todos os 442 campi. Foi constatada também a ausência de infraestrutura nas bibliotecas, nos laboratórios de informática e até mesmo nas salas de aula. Há casos de campi inaugurados há mais de 2 anos, porém funcionando sem nenhuma biblioteca. E a auditoria mostra também que menos da metade dos professores concordam que as bibliotecas existentes possuem a bibliografia certa. Por causa dessa situação, a Comissão de Educação aprovou o pedido de Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, para que a séria crise por que vem passando esses institutos seja discutida com representantes do Ministério da Educação, como explicou o senador. As altas taxas de evasão, baixo índice de conclusão, a falta de professores e a infraestrutura insuficiente. Falta de 7.966 professores e 5.702 técnicos de laboratório. Em relação à infraestrutura dos laboratórios, para
56% dos professores, eles não são devidamente equipados. E entre os alunos, 44% disseram que tiveram poucas ou até mesmo nenhuma aula de laboratório durante todo um ano letivo. Da Rádio Senado, Sérgio Vieira. Vida News. E é fundamental que a educação comece a ser valorizada, a educação também de base, pelos estados, pelos municípios, e indo até o Congresso Nacional, até a votação pelos senadores e deputados federais de propostas como essa, que não permitem a ausência de professores em instituições de ensino superior. Já passou da hora em que se valorize mais a educação no Brasil. 3h26. E agora vamos a São Paulo. O governo federal está lançando um plano para reduzir os juros do etanol. Afinal, tá caro o etanol, já passou da hora. Bruno Carneiro. O governo federal lança nesta terça-feira um plano para deixar o etanol mais barato. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu na segunda-feira com representantes do setor e apresentou medidas que contribuirão no aumento da competitividade do etanol e baixarão os preços nos postos de gasolina. O governo pretende atingir esses objetivos, reduzindo significativamente a cobrança de PIS/COFINS sobre o combustível. Em compensação, o governo federal pede maiores investimentos no setor, tanto que juros para financiamentos que buscam renovar canaviais e estocagem de álcool também serão reduzidos. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Carneiro. Vida News. Você que tem carro flex, normalmente você opta pela gasolina, porque o preço do etanol, apesar de termos produção de cana-de-açúcar em todo o Brasil, em todo o país, inclusive aqui no nosso estado do Paraná, o etanol ainda está caro. Se você olhar, parece mais barato, mas as pesquisas demonstram que precisa ser 73% mais barato que a gasolina para que valha a pena no final para o bolso do consumidor. Teu carro é flex, Léo? Não, meu carro não é flex e eu tenho um sonho de um dia encontrar a Graça Foster, que é a presidente da Petrobras, a presidenta da Petrobras. Como dizem. É uma pessoa muito inteligente. Eu queria perguntar para ela, só tenho essa pergunta: por que o Brasil se proclama autossuficiente em petróleo e também no biodiesel e a gente paga tão caro o nosso combustível e a Argentina não paga e não é autossuficiente, a Bolívia não é autossuficiente e paga barato? Por que esses caras pagam barato e nós que temos o recurso na mão pagamos tão caro? Só queria saber isso, que ela me explicasse tecnicamente por que isso acontece, que aqui no Brasil é quase R$3 o litro da gasolina, se atravessa a fronteira é 90 centavos. Eu só queria entender isso. Só. Tem coisas que a gente precisa entender mais. O Ciro Júnior está falando aqui do lado que é imposto, é verdade. É praticamente só imposto, além da taxa do Confins, que a gente paga também cada vez que coloca combustível. Mas eu penso da seguinte maneira: o combustível, aí eu penso também nos alimentos essenciais, o milho, a soja, o óleo, o que mais aí, Ciro? O arroz, alimentos básicos. Da cesta básica? O trigo, né? Não chego nem na cesta básica, mas são os alimentos que produzem outras cadeias de alimentos importantes. O milho, por exemplo, que produz a polenta, o milho cozido, o milho verde, muitas outras segmentos aí do gênero alimentício. Por que tem tanto imposto nesses alimentos, nessas materiais, o combustível? É para dar uma educação eficiente que a gente tem, uma saúde de primeira que o SUS nos oferece, vai ver que é para isso. Cadê tudo isso? Para onde vai tudo isso? Que falta estrada, tem lugar que tem que passar aí carreta gigante, triminhão, não consegue passar porque é só terra, só lama. E daí tem que pedagiar porque o governo não faz essa parte. Poxa vida, o que acontece? Por onde vai, a gente quer saber. Aí você que tá me ouvindo aí tem que pagar R$3 o litro da gasolina e quase R$3 para subir no ônibus para você ir trabalhar. Pode um troço desse ou não? Não pode. É incrível. Eu não consigo entender isso aí. Por que é tão caro no país? Bom, ainda nessa linha nós estamos perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, por que as manifestações contra a corrupção não dão certo no Brasil? Brasileiro, na sua opinião, tem ou não tem consciência? Participe com a gente. Nosso telefone 30299290 está à sua disposição. Você pode participar no Twitter e também no Facebook. O Ricardo Faria, participando aqui no Facebook, ele diz o seguinte: o brasileiro não tem a real
dimensão de como a corrupção afeta a sua vida diariamente. Não percebe que o desvio de verbas nada mais é que um roubo ao seu dinheiro, diz o Ricardo Faria. O Ciro Novaes diz o seguinte: falta educação, falta consciência, sobra acomodação, sobram cestas esmolas, educação no povo, diz o Ciro Novaes. Concordo com você, Ciro, educação no povo é o que está faltando. O João Morozinski diz que está nos ouvindo, acompanhando Vida News. O Robson do Vale, lá direto de Balsa Nova, também já está acompanhando, ligado no Vida News. O Tiago Lucina Faria também já está acompanhando a nossa programação. E a Gislaine Lovaine, ela diz o seguinte, ela manda um beijo para todo mundo aqui e disse que é fã da apresentadora e que ouve todo dia o Vida News. Gislaine, um beijão para você, um grande abraço. A apresentadora é a Luciana Pombo, né, apresentadora? Ela sabe, mas é tão ruim falar isso. Gislaine, um abração para você, viu? A apresentadora é boa mesmo. Tá bom, o nosso apresentador também. Vai, vamos sobrar elogio, vamos rasgar elogio então. Jefferson Nunes, direto de Curitiba, aqui da nossa cidade, traz informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que foi prorrogada até o final deste mês. Jefferson, é com você. A Secretaria Estadual da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o final do mês, por sugestão da Comissão Estadual de Infectologia, na reunião realizada nesta segunda-feira. Até o começo da tarde desta segunda-feira, 950 mil pessoas já haviam recebido a vacina contra a gripe desde o início da campanha. Neste ano, a expectativa é vacinar 2,5 milhões de paranaenses. A vacinação segue até terça-feira nas unidades de saúde de todo o Paraná, das 8 da manhã às 5 da tarde. A Secretaria orientou as 22 regionais de saúde para que os municípios que tiverem baixa cobertura vacinal e grande circulação de pessoas também façam postos volantes durante a semana. Além disso, recomenda a todos os municípios que neste sábado mantenham as unidades de saúde abertas para vacinação. Pela primeira vez, a campanha de vacinação foi antecipada em 20 dias, uma reivindicação do Paraná desde 2011, pois no sul do Brasil o inverno é mais rigoroso. Neste mês, as temperaturas já estão baixas e os casos de gripe começam a ser registrados. O secretário Michele Caputo Neto afirmou que o sucesso da campanha depende da participação da população. Crianças, 6 meses até menos de 2 anos. Idosos acima de 60 anos. Gestantes em qualquer período. Pessoas, trabalhadores de saúde. Além dos crônicos, hepatopatas, nefropatas, insulino-dependentes, hipertensos graves, e esse ano também conseguimos ampliar com as puérperas, que é após o parto até 45 dias. Para que nós possamos fazer esse enfrentamento competente, que eu tenho certeza que acontecerá, nós precisamos do envolvimento de todos. E todos nós juntos, com certeza, faremos e estamos fazendo um Paraná mais saudável. Cerca de 50% dos idosos já receberam a dose da vacina e 43% das crianças de 6 meses a 2 anos. O grupo das gestantes tem baixa cobertura vacinal, com 38%. O superintendente em saúde, Cesifredo Paz, relatou que outros cuidados também podem evitar a gripe. Para o restante da população, é importante a gente frisar que tem outras medidas de prevenção e enfrentamento da gripe. As medidas de higiene, hábitos saudáveis e também, tendo a doença, procurar um médico que poderá prescrever o antiviral. A vacina leva em média 15 dias para garantir a imunidade. Dessa forma, é imprescindível que a população receba a vacina antes do inverno chegar. Jefferson Nunes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E agora vamos para Porto Alegre. Presta atenção nessa notícia. O Banco do Brasil não vai mais poder cobrar tarifa de boleto bancário. Acompanhe com Eduardo Osório. O Banco do Brasil não poderá mais cobrar a tarifa do boleto bancário. A instituição foi condenada a restituir seus clientes, além de pagar indenização por dano moral coletivo de R$2 milhões. O valor será destinado ao Fundo de Defesa do Consumidor. Segundo o relator do processo, o desembargador Carlos Cini Marchionati, orientação feita pelo Banco Central veda esse tipo de cobrança. Os custos deste boleto já estão previstos nos custos administrativos da instituição financeira. Mesmo assim, e contrariamente à orientação e resolução do Banco Central do Brasil, havia essa cobrança.
Em decorrência disso, a Câmara determinou a restituição individualmente. O Banco do Brasil também deverá publicar a decisão nos jornais de grande circulação para que os clientes sejam informados. O magistrado salienta a importância da decisão, considerando a grande utilização de serviços bancários. É uma decisão, junto com outras, que vem definindo assuntos muito importantes. Hoje, por exemplo, não há quem não precise dos serviços bancários. Não há quem não se utilize das mais diferentes instituições financeiras que operam no país. A condenação pelo dano moral coletivo foi decidida por maioria e o Banco do Brasil pode recorrer da decisão. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Eduardo Osório. Vida News. Bom, o bom de tudo isso é que agora já existe uma jurisprudência, ou seja, você consumidor vai poder entrar na justiça para pedir que esse direito seja ampliado também para você através de outros bancos. E o Léo estava reclamando disso, né? Não, você tem a lei que te defende, te protege, você tem que procurar um advogado para te garantir que você não vai ter 1,50 roubado no teu pagamento. Agora pega, faz um empréstimo no cheque especial e passa um dia pra você ver o que acontece com você. Aí vem todo mundo em cima de você. Quer dizer, os banqueiros estão protegidos e nós estamos à mercê. É que nem tatu. A gente tá com a cabeça dentro do buraco e com a bunda pra fora. E eles estão lá numa boa. Então você triste, tem que, eu tô rindo, mas você tem que chamar veja a gravidade da coisa. Existe a lei que te libera disso. E aí você tem que chamar um advogado para poder recuperar os teus 1,50. Em vez de chamar o advogado, comece a procurar serviços gratuitos. De repente o Procon, troque o banco. Delegacia deve ter banco do consumidor. Aí, deve ter banco e financeira que respeita isso. Troca, não seja mais cliente. É brincadeira uma coisa dessa. Aí você vai no banco... Aliás, eu trabalho com uma agência bancária. É bom você ter falado isso, porque agora eu acabei de lembrar. Eu trabalho com uma agência bancária, com um banco, e também uso boletos. E agora eu lembrei que eles sempre cobram, e cobram bem cada boleto emitido. Aí você pega e vai pagar sua conta no banco. Você chega lá num banco multinacional que tem aí, você para na fila, você fica 60 minutos esperando a fila, porque eles têm um operador de caixa para trabalhar. Esse funcionário está sobrecarregado, está suscetível a cometer erros de cálculo e acabar se prejudicando, porque eles nunca tomam prejuízo, quem toma sempre é o lado mais fraco, e você perde o seu tempo. Quer dizer, o lucro vai entrando no bolso, eles vão aí empurrando com a barriga do jeito que vai, funcionário e cliente desrespeitado. Tem que trocar de banco. Você que tem esse problema no teu banco, troque de banco, vá para outro, porque é uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu não consigo me imaginar, Luciana, tendo que pegar o telefone, ligar para o advogado e falar, nós precisamos ressarcir 1,50. A gente não faz isso, pior é isso, poxa, depois acaba levando prejuízo. Mas é justamente para acontecer isso, para a gente não ir atrás dos nossos interesses. Direitos. E eles continuarem com o nosso dinheiro, com a nossa grana. Então é uma vergonha. Se existe a lei, cumpra. Atenda o celular dentro da agência para você ver o que acontece. Agora a lei diz que não pode. Chama a polícia na hora. Então é assim. Infelizmente é tudo invertido. 3h38 e vamos agora até Pontal do Paraná, litoral paranaense. Quem traz as informações? José Augusto Rodrigues. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Pontal do Paraná faz sessão solene para a entrega de títulos de cidadão honorário ao ex-vereador de Curitiba e ex-deputado Algaci Túlio. A homenagem acontece no próximo dia 4 às 10 horas da manhã no Auditório Municipal, no Balneário Primavera. Estão sendo convidadas personalidades e populares da política local, considerados os soldados da emancipação política. Pontal do Paraná, composta por 42 balneários, com destaque para Pontal do Sul, Xangri-Lá e Ipanema, Santa Terezinha e Praia de Leste, foi desmembrada de Paranaguá em 1995 através de plebiscito. Na época, o então deputado Algaci Túlio e o saudoso presidente Aníbal Cury tiveram um papel importante na aprovação da lei que criou o município. Por isso, Algaci Túlio é considerado o pai do município de Pontal do Paraná. Familiares de Aníbal Cury irão receber a homenagem em memória. Lembrando que os municípios de Pontal do Paraná, aqui no litoral, e Campo Magro,
na região metropolitana de Curitiba, foram os últimos municípios criados no estado nos últimos 18 anos. José Augusto, de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência, da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. Ainda falando em Pontal do Paraná, eu acabei de receber aqui uma informação de utilidade pública do Simpontal, que é o Sindicato dos Servidores lá de Pontal do Paraná, que diz o seguinte: hoje teremos transporte gratuito para a sessão na Câmara Municipal de Pontal do Paraná, com saída no balneário Guaraguaçu às 5h10 da tarde, tendo a volta prevista para o final das sessões. Temos na ordem do dia matérias importantes para os servidores públicos municipais e para a população pontalense. E ele diz aqui quais são esses projetos. Em sessão extraordinária, às 5h30 da tarde, tem a Lei da Ficha Limpa. Importante projeto para Pontal, sem dúvida nenhuma. Às 7h da noite, tem a Lei do Assédio Moral, também importante para a população e para os servidores. E logo depois tem o veto da lei que autoriza abrir crédito para o pagamento de auxílio alimentação e a lei da padronização da pintura dos prédios públicos. A alteração de aumento de salário dos diretores da Câmara Municipal de um valor de R$ 2.500 para R$ 3.700. Que aumento, hein? Como é que pode? É o número aí do negócio? Os diretores da Câmara hoje recebem R$ 2.500 e o aumento deles, pequeno aumento, vai passar isso para R$ 3.700. É bom, também estamos querendo. Nossa, se todos os servidores brasileiros tivessem esse mesmo tipo de inflação, de reajuste, nós estaria excelente. Não dá para aprovar um salário, um piso para jornalista e para radialista aí de 7 mil por mês? Estamos querendo. Não dá para fazer uma molezinha dessa aí? Olha, também? É uma vergonheira. Cada vez que a gente vê esse tipo de coisa, Reginaldo Nascimento, a gente fica realmente indignado. Um piso básico. A Luciana ficou 4 anos na faculdade estudando. E quanto que é o piso jornalista? R$ 1.500? É 2.200. Um salarião. Fazer o quê? Enquanto isso, tem cara que nem alfabetizado aí, tem cargo público e ganha 40 mil por mês. E tá ganhando aqui, ó, R$ 3.700 lá em Pontal do Paraná. Otários somos nós que temos que trabalhar. 3h42. Vamos agora às informações de Brasília. Quem traz as informações agora, Léo, é o Roberto Fragoso. Olha só, o CAS, que é a comissão lá de Brasília, deve acelerar a análise da aposentadoria especial para os pescadores. Você que é pescador no litoral paranaense, fique contente. Alguma coisa parece que vai acontecer de bom para vocês. Vamos ouvir? Roberto Fragoso é quem traz as informações. A pesca deve ser interrompida por até 5 meses ao ano para a reprodução e recuperação das espécies. Quem vive da atividade, no entanto, tem prejuízos durante o chamado período do defeso e também no final da carreira, quando vai se aposentar. Foi o que explicou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca de Santa Catarina, Manuel Xavier de Maria. Isso é lei. Ingressar na pesca somente com 18 anos. Se ele desenvolve atividade e tem que desenvolver por 35 anos, e com os defesos que chegam até 5 meses por ano, pescador que começa a trabalhar hoje não vai se aposentar nunca antes de 67 anos de idade, se ele não perder nenhum dia de trabalho fora o defeso. Os debatedores explicaram que a atividade é muito penosa para os trabalhadores, que apresentam problemas de saúde, em especial de visão, audição e nas articulações, além da falta de convívio social. O ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin, disse que a situação dos empregados é resultado da falta de prioridade dada pelo governo nas últimas décadas. Se a pesca e a aquicultura tivesse tido o apoio que teve o frango, que teve a produção bovina no Brasil, que teve a produção de suínos, hoje o Brasil seria uma potência nessa área. Nós temos mais de 1 milhão de pescadores artesanais no Brasil, ou seja, a pesca é um segmento que tem uma importância social e econômica bastante grande. Os representantes do setor pediram a análise de projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que propõe que o defeso seja contabilizado no tempo para aposentadoria. O presidente da comissão, senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, se comprometeu a indicar um relator para o projeto. Para você criar uma legislação que concede uma aposentadoria especial, é preciso ter uma argumentação sólida. O que mais me chamou a atenção é isso. São praticamente 11 anos que são acrescidos em função deste chamado período de defesa. Eu acho que é por aí que nós vamos encontrar a forma de, na legislação, garantir essa chamada aposentadoria especial, que, aliás, já tiveram no passado e que foi extinto. A comissão deve promover outro debate sobre o setor pesqueiro, dessa vez para discutir formas de investimento na área, como a renovação da frota. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Vida News.
3h44. E fechando o nosso giro de reportagem, agora você vai acompanhar aquela manchete meio maluca do Rogério Ataíde sobre os carecas. Vamos ouvir o que ele quis dizer? Vamos lá, Rogério, é com você. Não faltam pesquisas que anunciam grandes avanços contra a calvície. Olha aí, ó, rapaziada aí, ó. Aliás, tem moço novo hoje já, né? Perdendo os cabelos. Antes eram os mais velhos, hoje estão os novos. O que está acontecendo? Então, não faltam pesquisas que anunciam grandes avanços contra a calvície. Cientistas já conseguiram reverter aquela causada pelo estresse e usaram células-tronco para criar cabelo. O problema é que até agora os beneficiários desses estudos foram apenas os camundongos que serviram de cobaia. Para humanos, as alternativas mais eficazes atualmente são medicamentos que podem causar sérios efeitos. Aí, ó. Sérios efeitos adversos. Foi feita uma grande reportagem por uma grande revista que circula no Brasil e explica-se por que a calvície ainda não foi vencida e mostra quão perto os laboratórios estão de desenvolver medicamentos de uso mais amplo. Num vídeo, o dermatologista Arthur Tchikosinski, o nome do homem, meu Deus, Arthur Tchikosinski, um dos maiores especialistas do país em queda de cabelos, ele tira dúvidas sobre o assunto. Calvo com orgulho, os carecas que assumiram a condição e são felizes assim. Então, deixe o seu cabelinho assim, é carequinha, continue assim, porque colocar remédio, produtos que você não conhece na sua carequinha pode arrancar a pele do seu cabelo. Procure um especialista que eles estão quase chegando lá. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Rogério Ataíde, realmente a gente para pensar e ouvir sua matéria, né? Foi curiosíssima com toda certeza. Hoje a gente está perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa com relação à corrupção. O brasileiro tem consciência dela? Por que então não se manifesta? Wilson Rodrigues fala o seguinte, ele diz que falta consciência em saber o quanto a corrupção afeta a vida de cada um. Grande parte das pessoas, diz ele, não se dá conta de que a corrupção é a responsável pela falta de ônibus, falta de médicos nos postos, baixos salários de professores, de policiais e por aí vai. É verdade, Wilson Rodrigues, você tem toda a razão. O Ciro Novaes diz o seguinte: não é interessante aos nossos governantes uma população intelectual que tenha um senso crítico ao analisar o governo. Hoje, nossa juventude, em conjunto com pessoas pouco esclarecidas e de parcos recursos, é usada como massa de manobra de governantes populistas. E o Ricardo Faria também continua dizendo o seguinte: mas com a educação, depende do governo e o mesmo não tem interesse numa população educada, seria mais difícil manipular, dominar, cabe àqueles com capacidade de discernir a missão de educar as gerações seguintes para uma revolução educacional, com investimento maciço, tal como feito em muitos países hoje desenvolvidos. Agora, Ricardo, cá entre nós, é aquilo que a gente conversava agora há pouco, né? Sem mudar os governantes, isso, infelizmente, não vai acontecer. Quem não teve interesse até agora, não vai ter interesse depois. E o João Morozinski diz o seguinte: o piso para professor deveria ser de R$10 mil, mais periculosidade e insalubridade, diz ele. São algumas das opiniões dos nossos ouvintes. Você também pode participar sempre com a gente. Lembrando, o nosso telefone é o 3029-9290 e as redes sociais também estão à sua disposição. 3h48. Vida News. Esportes. Bom, como a manchete hoje do Ciro Júnior foi do Paraná Clube, eu vou pedir, Ciro, para você começar pelo Paraná. Vamos lá. Então vamos lá, Luciano. O Paraná Clube já tem data marcada para retornar à Vila Capanema. Ontem foi anunciado que o estádio vai estar reaberto no dia 25 de maio, justamente na estreia do Tricolor contra o São Caetano. Boa notícia então para o torcedor Tricolor, que já vai poder mandar seu primeiro jogo na Vila. E a Vila também vai ser sede do Atlético Paranaense. Já está quase tudo certo, o Atlético vai mandar seus jogos na Vila Capanema. Especula-se R$80 mil por jogo que o Atlético está pagando para o Paraná Clube. Para o Paraná Clube que tem sérios problemas financeiros, é maravilhoso, né, Léo? Eu suspeito que o Atlético vai jogar contra Figueirense. Quem está de Santa Catarina aí na Série A esse ano? É o Figueirense. Figueirense vai jogar aí contra os times médios do Sport. Sport voltou ou não?
O Sport voltou. Sport e tal, vai jogar lá na Vila Olímpica. E aí esses jogos aí contra times maiores, Flamengo, Santos, Atletiba, vai jogar na Vila Capanema. Também dependendo do horário, se for meio de semana na Vila Olímpica não dá por causa da falta de... Não tem condição, mas eu acredito que eles vão adotar essa tática aí, para não desgastar tanto a Vila Capanema. E o Paraná também vai dar uma revezada. E é inteligente também, né? Nossa, nem fale. O Paraná fazendo isso, revezando dos estádios, seria muito bom. 2 jogos por semana em cada estádio não desgasta. A única dificuldade da Vila Capanema, com certeza, é com relação aos torcedores. É mais distante, né? Da Vila Capanema não, da Vila Olímpica. É mais distante, então muita gente às vezes deixa de ir no jogo por ser lá no Boqueirão. Mas às vezes o cara que vai pegar ônibus, hoje em dia em Curitiba, pegar ônibus para ir... Ainda é tudo integrado, né? Não sei como vai ficar, mas pelo menos por enquanto é tudo integrado. Se o cara mora lá em Santa Felicidade, vai na Arena ou vai no Boqueirão, não muda muita coisa, né? Vai demorar o tempo um pouco, só o tempo demora, mas não muda muita coisa. E falando em dinheiro, então a expectativa é que daqui a 10 dias entre o dinheiro do leilão da saída do Paraná. Olha que bom, já é alguma coisa, vai conseguir colocar tudo em dia então. O que segundo os dirigentes do Paraná Clube, vai pôr tudo em dia e vai ter 12 milhões para investir no futebol esse ano. Opa! Para subir finalmente para a primeira divisão, que desde 2007 o Paraná Clube está amargando a segundona e precisa esse ano de investir, que se não subir esse ano, apesar de ter Palmeiras e time grande, acho que com esse dinheiro em caixa não sobe tão cedo se não subir esse ano. Vai ter que aproveitar esse dinheiro que está entrando. Exatamente. E a partir de amanhã contra o São Bernardo não é a única... A classificação não é a única meta do Paraná Clube. A permanência ou não do Toninho Cecílio está também condicionada a esse jogo. Toninho Cecílio deu uma entrevista agora de manhã, uma entrevista coletiva, dizendo que sabe que a permanência do Paraná Clube, a permanência dele no Paraná Clube depende desse jogo. Ele está se sentindo chateado, não está se sentindo prestigiado, a palavra da moda é prestigiado. Ele está bem triste com a diretoria tricolor, que já está esperando o último dia do mês para garantir a permanência ou não dele. O que eu acho, na minha opinião, lamentável. É isso que eu ia te perguntar, qual que era a tua opinião com relação a isso? Se tirar o Toninho Cecílio, vai por quem no mercado? O problema do Paraná Clube não é o técnico. Não é o treinador, de jeito nenhum. Já faz mais de 3 anos que o problema do Paraná Clube não é o técnico. Desde que saiu o Marcelo Oliveira, na minha opinião, o problema não é técnico. O problema é manter a situação interna tranquila, porque a gente vê aí o time embalando, virando o turno líder e encerrando o Campeonato Brasileiro da Série B, se cuidando para não cair, porque não tem salário, não tem condição de ter o material esportivo, não tem condição de ter alimentação, transporte adequado para esses atletas. Não só os da categoria principal, como os das de base, que também. Isso é fundamental para um time de futebol hoje. Então, esse é o grande inimigo do Paraná Clube, que a gente espera que em 2013 não aconteça e não se repita e que suba de uma vez. Com dinheiro em caixa fica mais fácil pensar em planejar, né? Mas aí que tá, se o Paraná Clube conseguir manter um time forte esse ano e subir, ano que vem com o patrocínio da Caixa Econômica, com o dinheiro da televisão. Da televisão, que é bem maior. Tudo muda. Por isso que eu acho sábio, sensato investir esse ano. Investindo esse dinheiro esse ano, vai ter muito mais dinheiro que os outros times concorrentes a ele, e se não subir vai ser por incompetência mesmo dos jogadores, né? E sobre o Toninho Cecílio, ele não ficando, não pode trazer até o Guardiola, que não vai resolver. Então vamos esperar que realmente algo aconteça e que fique, né? Que fique o técnico do Paraná Clube. Eu não sei se você, paranista, pensa isso também. Se não pensar, pode mandar teu comentário pra cá. É livre e eu vou registrar no ar com certeza. Algo mais do Paraná, Ciro? Paraná, é isso. Já tá treinando o último seu treino pronto agora à tarde. Amanhã concentração total pro jogo na Vila Olímpica, 7h30 da noite. Curitiba. Fala do Coxa, que tem poucas novidades nessa semana aí, que se prepara no domingo para enfrentar o time do Londrina, conta com reforços. O retorno do Lincoln, também dos laterais Denis e o Eltinho. Os 3 foram autorizados a treinar em campo, já vão trabalhando a parte física e também já vão colocando o pé na bola e ficando disponíveis aí ou para jogar nesse domingo ou para o Atletiba. Creio que vão ser poupados. Creio que o time do Curitiba todo vai ser poupado, o Alex principalmente, não deve entrar em campo contra o time do Londrina nesse fim de semana. E aí o lance da Copa do Brasil, estamos no aguardo, viu, Luciana? Não tem nenhuma definição de como fica, do que vai acontecer. Nada ainda. Agora, vamos falar sério, o país que vai sediar a Copa do Mundo é tido, aclamado como país do futebol, tem a CBF, que diz que é uma potência. Os caras estão fazendo a gente passar uma vergonha danada, né? Que coisa é essa? 2013... Curitiba não sabe ainda quando vai estrear na Copa do Brasil, quem vai ser adversário, se vai ter primeira fase para o Curitiba, se vai direto para a segunda. Está aí este imbróglio, essa
confusão, vamos falar sério, né? Essa confusão judicial aí que não aponta o lado para que o Coritiba vai nesse momento dentro da Copa do Brasil. Todos os clubes já na segunda fase, o Coritiba nem estreou. E a CBF não se manifestou ainda? Ainda não tem nenhuma posição oficial do que vai acontecer, de como está a situação. Creio que estejam trabalhando em cima dessa liminar para ver realmente o poder que ela tem, e o time do CSP com toda certeza também deve estar manipulando aí com seus advogados, devem estar atuando para poder parar a Copa do Brasil, embargar a Copa do Brasil, para ver o que vai acontecer com relação a isso. E a decisão mais sensata, logicamente, é parar o campeonato, na minha opinião, nesse momento, e resolver, porque não adianta nada ter um campeão daqui 3, 4, 5 meses e ter que tirar o título desse campeão, deixar dentro da geladeira para ver o que vai acontecer depois, porque no Brasil funcionam assim as coisas, né? Não podem, né? Mas enfim. Se espera primeiro morrer para depois dar o remédio no Brasil. É assim que funciona. Então eu espero que tudo isso se resolva o quanto antes. É muito triste pra gente, e pior ainda ter um clube paranaense envolvido nessa palhaçada, que na minha opinião deve perder a vaga, o estado representante deve perder a vaga e o Coritiba deve avançar para a próxima fase. Seria o mais justo, né? Só que o que é mais lamentável tudo isso é que é um time de aventureiros, é um time de dono, um time de empresário que quer ganhar dinheiro com o futebol. Semi-profissional, né? Exatamente, e tá fazendo uma palhaçada. Bom, tá fazendo já porque já imaginava que ia perder, né? Vamos pegar mídia, vamos saber o que tá acontecendo, vamos aparecer. O CSP deu quando pegaram o Coritiba como adversário, deu aquela célebre entrevista dizendo que queria um time mais forte nacionalmente para enfrentar. Que absurdo, e né? eu achei bem feito, se ferrou, não vai jogar nem contra o Coritiba, nem contra ninguém, e agora tá fazendo isso, né? Tá paralisando um torneio importante pra gente, que é a Copa do Brasil. Por falar em palhaçada, Léo, o Thiago Faria pede pra eu ler aqui um comentário dele. Ele diz o seguinte: Lu, homenagem para os coxas hoje. Um bom dia 23. É muito bom hoje o dia para comer um Subway. E diz, parabéns, coxinhas, dali, sub-23. Bom, é uma boa. Agora vamos ver daqui 2 semanas o que ele vai estar falando, né? O que é bom. Isso aí. Vamos lá, Ciro Júnior, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ontem foi agendado um amistoso contra o Joinville nesse sábado, no CT do Caju. O Atlético, o time principal, que está essa semana inteira também só de treinamentos, é bom para dar movimentação para o time, que enfrenta só na próxima quarta-feira o vencedor do jogo do América do Rio Grande do Norte, que deve passar, e vai jogar na semana que vem contra o Atlético pela segunda fase da Copa do Brasil. Uma movimentação bacana, é válida, sempre é bom esse tipo de jogo, né? O Atlético Paranaense foi multado, perdeu uma indenização para o Márcio Azevedo e para o Netinho. Lembra do Netinho? Claro! Nossa, opa! Lembro bem do Netinho. Aliás, ele só funcionava com bola parada. E mais ou menos também, né? Mas você sabe que tinha um colunista do Furacão.com, desculpa, gente, eu tenho que lembrar. Tinha um colunista do Furacão.com que achava que ele era o máximo. Ele era o deus grego no Atlético Paranaense. Mas depois de ter caído a ficha para ele, deve ter visto que era uma naba, né? O Netinho agora incomoda o Atlético até fora de campo, ganhou uma liminar de R$600 mil. Pelo menos não tá incomodando dentro. Já é alguma coisa. Nem fale, o maior incômodo é quando escalavam pra jogar. Não, a vantagem é que ele deve enfrentar o Atlético semana que vem, que ele é jogador do América Potiguar, né? Então ele deve estar jogando na semana que vem pela Copa do Brasil contra o Atlético, né? Ou seja, o Atlético tem que pagar R$500 mil pro Márcio Azevedo e R$600 mil pro Netinho. O Atlético já disse que vai recorrer para ver se não precisa pagar tudo isso aí que eles estão pleiteando, né? E o Atlético vai tentar, o time Sub-23, falando do Sub-23, que está agora só treinando para o jogo de domingo, o jogo importante da vida do Atlético contra o Operário. Quer dizer, é o definitivo, vai depender tudo. Se vencer, tá dentro, já faz a só tem que fazer o seu trabalho, né? Exatamente, só depende de si. Não vai ter o Zezinho e o Crislan, que foram amostrados pelo 3º cartão amarelo, mas tem a volta do Douglas Coutinho. Que é uma coisa mais importante que o Atlético está vendo nesse campeonato, né? E hoje, para o torcedor atleticano que quer ouvir o Petralha, né, o Mário Celso Petralha, hoje já saiu no site do Atlético, ele vai falar ao vivo na Rádio Cap às 18h30. Afinal, ele só fala lá, né? Ele só fala lá. Respeite, que vai ter um pronunciamento do excelentíssimo senhor. Aí você continua. Vai falar. Você acha que vai falar? Sim. Eu vou ouvir porque eu quero ver o que ele vai tocar uma corneta, aí ele vai entrar e vai falar. Que quando o Atlético tá ganhando dele... Na hora o tapete vermelho também vai começar a se abrir e tudo mais. Aquilo que a gente já sabe que acontece. E o único jogo que vai ter nesse Campeonato Paranaense, dois times que estão lutando por alguma coisa, é o Atlético e o Operário. O Operário tem que vencer, o J. Marcelli perder para o Operário pegar a Série D, a vaga do time paranense na Série D, né? Então o único time que tem 2 times lutando por alguma coisa é justamente esse jogo do Atlético e Operário lá no Germano Krieger. O Thiago Faria diz o seguinte, que o Furacão fará jogo treino contra o Joinville no sábado, o time profissional.
Exatamente, foi o que a gente comentou agora há pouco. Né? É um bom preparo para pegar Corinthians. Contra quem que estreia, o Atlético? O Atlético não lembro com no quem Campeonato Brasileiro também esqueci. Eu sei que o Curitiba já pega um tranquilo de cara, que é o Atlético Mineiro. Isso. É uma estreia sossegada. Mas é sempre sossegado, tranquilo. Né? O brasileiro é sempre assim. É isso, é meio sossegado. Então, o brasileiro é pegado, jogar com o Joinville é um bom parâmetro realmente para poder se preparar para jogar contra o São Paulo. Mas a preparação na Copa do Brasil agora, né, por enquanto. Bom, é isso, o esporte encerramos aqui. Rapidinho só sobre aquele assunto do etanol que nós estávamos comentando, Léo. O ciclista, ao vivo, ele diz aqui no Twitter: a extração do petróleo feita em terra é muito mais barata do que feita no mar. O Brasil, quase tudo é retirado do oceano, diz ele. Por isso é repassado ao consumidor final e acaba ficando tão caro, que é bem mais caro do que na Bolívia, por exemplo. Mas se exporta para todo mundo, que o Brasil exporta para os outros países. Cobrem deles, meus amigos. Não cobrem da gente, vai cobrar dos caras. Aliás, o imposto deveria ser feito exatamente dessa forma. É nosso e nós temos que pagar por ser nosso, então. Tá certo, né? Bom, 4 horas pontualmente na cidade de Curitiba. Vida News. Entrevista. E estreou no Teatro Novelas Curitibanas, no dia 18 agora, Amores Difíceis, um novo trabalho da Súbita Companhia de Teatro. E eu vou conversar aqui com 2 atrizes dessa peça, é isso? A Janaína Mater e a Mayra Lor. Janaína, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada, é um prazer. Prazer também recebê-la, Mayra. Sim, Maíra, eu sou a diretora do espetáculo. Você é a diretora do espetáculo. Oh, que maravilha. Vamos conversar então com a própria diretora e com a Janaína. Mayra, me conte então, começando com você, como é que é essa peça, qual é o trabalho mesmo que o nosso ouvinte, que é a pessoa que está ouvindo, vai poder acompanhar indo lá no Teatro Novelas Curitibanas. Bom, Amores Difíceis, como o próprio nome diz, fala de amor. A gente já começa... Já imagino aquele tipo de amor que fala, né? Amores difíceis. Quase redundante. Acho que quase todo amor tem sua dificuldade, né? Sempre tem. A gente já inicia a peça falando que a gente está falando de amor mais uma vez. Esse é um tema recorrente nos espetáculos da companhia. Esse espetáculo partiu de um conto muito bonito do Ítalo Calvino chamado Aventura de um Esposo e Esposa, e depois a gente foi trabalhando com mais referências, com mais coisas, e é um espetáculo muito bonito que fala sobre o amor. Agora, você falou sobre o amor. A dificuldade do amor é uma relação, então, muito real. É aquilo, quem for vai acompanhar o que acontece basicamente no dia a dia de casais. Sim, a gente traz algumas referências que falam de um amor mais passivo, mais frio, mais embrutecido, e de um outro amor mais passional, cheio de fogo, cheio de calor. E a gente trata muito sobre a questão do cotidiano, do dia a dia, daquele amor que a gente tem que manter dentro das nossas casas, dia e noite, como é que isso se dá? O casamento. As relações, todas as relações que comportam o amor. Né? Janaína, quem você é nesse papel? Eu sou uma das atrizes, na verdade no espetáculo mesmo nós somos atores e somos alguns dos personagens também que a gente trabalha, né, como a esposa, o esposo, a gente se reveza nesses papéis, todos nós, as 4 pessoas do elenco. São 4 pessoas que fazem todos os papéis. Exatamente. Então você faz mais de um papel na peça toda. Sim, existe, né, dentro do espetáculo a gente trabalha, além do Ítalo Calvino como referência, a gente usou também um trecho do Tchekhov e do Garcia Lorca. Então dentro do Tchekhov eu faço também a personagem da Masha, que é da Gaivota, e daí a outra atriz, a Helena Portela, faz a noiva do Bodas de Sangue, né, do Garcia Lorca. Muito legal. Quer dizer, ele é cheio de fases e é também uma peça cultural, ou seja, ela acaba trazendo vários elementos para essa peça que vocês estão estreando desde o dia 18. É estreia mesmo? Aconteceu? A gente fez uma primeira semana de temporada agora, a semana que passou. Estamos indo para a segunda É a primeira semana. Vez que vocês fazem essa apresentação dessa peça? Essa peça, sim, ela é inédita. Ela realmente ela traz 3 universos bem complexos, né? Que a gente acaba falando sobre o teatro, sobre propriamente fazer teatro. Então os atores estão em cena como atores, como eles mesmos. E daí eles vão se duplicando nesses personagens que passam por algumas cenas clássicas do teatro, que passam também pelo conto do Calvino. Então são vários ambientes, assim, um ambiente que trata de literatura,
do próprio teatro. Então é uma peça uma amarração bem bonita. Bem gostosa, imagino. No fundo é uma maneira da gente pensar como não matar o amor, né? Como não deixar que o amor morra, né? Que a gente não dê atenção para ele, né? No fundo, acho que é uma tentativa da gente sempre buscar encontrar as cores que ele tem, né? E a necessidade que ele tem nas nossas vidas. Esses 4 atores que fazem parte, agora eu vou fazer uma pergunta bem... Né? Nada a ver, mas enfim, são todas pessoas que estão hoje vivendo amores também? Acho que sim, né? De alguma forma. Às vezes sempre, a escolha do tema tem tudo a ver com o momento. Acho que sim. A gente acaba sempre se envolvendo um pouco, né? Dentro do espetáculo a gente também trabalha alguns textos autorais, que são textos que foram escritos pelos próprios atores. Olha. Como se a gente tivesse a oportunidade de encarar o amor de frente, de olhar no olho dele, de poder ver o amor como se fosse uma coisa. Tirar um pouco do coração e colocar para fora e olhar no olho. Então eles criaram alguns textos autorais e acho que sim, passa um pouco pela emoção de cada um deles com relação ao amor, assim. Quando você está no palco, Janaína, você consegue colocar isso para fora? Eu espero que sim, né? Toda a tua paixão, todo o teu amor, tudo aquilo que você tem, até pela vida mesmo e pelo próprio amor. Pelo próprio teatro também, né? Porque acho que estar no palco é um grande amor por essa arte, né? E acho que a tentativa e a busca é sempre essa, né? De fazer com que os nossos trabalhos e com a nossa dedicação a esse trabalho seja sempre visível de alguma forma no palco, né? Se não explicitamente, mas pelo menos de uma observação de que estamos inteiros ali para aquele trabalho, né? Você não falou só os sobre atores, como a direção, o né? amor ao teatro. Hoje, muito, pelo menos aqui em Curitiba, muitos atores acabam fazendo teatro exatamente por amor. Hoje a companhia consegue fazer também profissionalmente, ganhando mesmo? Ou ainda é mais pelo amor? Nós temos hoje um equilíbrio que a gente já conquistou, já conseguiu, né? Exatamente, pelo caminhar. A companhia existe desde 2007 oficialmente, então a gente já vem trabalhando em vários projetos. Esse é um projeto Amores Difíceis, é um projeto da Fundação Cultural, então Poxa, a gente legal. acaba tendo aprovado. Acho que a gente conquistou isso na trajetória, né? E eu acho que isso é uma luta artística que vale a pena quando começa a surtir um resultado. Acho que não é mais só por amor, mas acho que talvez o amor nos mova nessa trajetória de conquistar coisas maiores, mais importantes e viver disso, assim. É uma grande luta. É uma grande luta, constante. mas eu acho que a cada tempo os artistas se estabelecem mais, assim. E é a busca, eu acredito, de todo profissional na sua área, o profissional que ama aquilo que faz. Eu acho que a busca é conseguir trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo que realmente você ama. No caso de vocês, hoje, o legal é você perceber isso, né? Hoje vocês começam também a poder viver somente disso. Não precisa ter um segundo emprego, um terceiro emprego, como muitos outros profissionais muitas vezes têm que fazer. Acho que é uma articulação de sustentabilidade da companhia, assim, que depende da articulação entre várias pessoas, entre a produção, a direção, o trabalho artístico, o trabalho complementar, porque nós trabalhamos também com técnicas específicas, a gente dá workshop das técnicas, então a companhia se articula para que exista uma sustentabilidade do trabalho. Você falou sobre o workshop, vocês então fazem cursos, workshop mesmo para a população em geral? Nós temos, dentro da companhia a gente trabalha com algumas técnicas específicas de preparação de ator, né, e corporal, então a gente acaba utilizando essas técnicas e como a gente já tem uma vivência delas há muito tempo, então a gente também ministra workshops dessas técnicas. Inclusive vai ter um workshop daqui 2 semanas que vai começar, que vai ter uma duração de 2 meses. Como é que a pessoa, o ouvinte, consegue fazer para fazer parte desse workshop? Esse workshop ele começa no dia 6 de maio, vai até o dia 27 de junho, são 2 meses. Ele acontece no espaço Pé no Palco, pelo site do Pé no Palco, penopalco.com.br e pelo telefone 3029-6860. Os interessados podem fazer suas inscrições. É um curso intensivo de 2 meses que trabalha algumas técnicas que a gente usa na companhia do teatro físico e que também proporciona a criação de uma cena autoral numa mostra que acontece no final do processo, né? Então também a gente proporciona que os estudantes, os participantes também mostrem um pouco do seu trabalho ao final de 2 meses
É uma experiência de preparação e de criação também, né? Que utiliza as ferramentas que a gente, né, na preparação para criar. Para criar também. Então, só lembrando aqui, você que está ouvindo, você pode acessar no penopalco.com.br ou então pelo telefone 3029-6860, você que está interessado. Você quer falar mais alguma coisa, né? Que a gente tem um perfil no Facebook, por favor, da companhia, e por lá a gente também entra em contato com os interessados. Além do perfil, nós temos também um blog, que é subitacompanhia.blogspot.com. Blogspot.com. Portanto, então, você, ouvinte, já pode ter todas as informações possíveis sobre a Súbita Companhia. Para a gente finalizar, Amores Difíceis, vamos voltar um pouquinho. Quando o ouvinte pode realmente ir lá assistir, sempre sextas e sábados, os horários? Amores Difíceis está em cartaz no Teatro Novelas Curitibanas, sempre de quinta a domingo às 8 horas. Quinta a domingo às 8 horas da noite. E ingressos no local. A entrada é franca. Isso é tem que chegar cedo. A bilheteria abre 1 hora antes do espetáculo. É bom chegar cedo. É bom chegar. Então, por favor, vocês se programem, principalmente no final de semana. Talvez na quinta tenha menos concorrência, mas principalmente no final de semana se programem para não chegarem atrasados. São 50 lugares, é um teatro pequeno, aconchegante, né? A gente fica muito próximo do público, então correr para pegar o seu lugar. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso estúdio. Uma boa tarde para vocês e sempre que tiverem alguma novidade, novos workshops, quiserem divulgar, passem por favor para a nossa produção, para o Ciro, que a gente vai estar dando aqui no ar. A gente quer incentivar sempre a cultura aqui. Um grande abraço para vocês. Até. Nós conversamos com a Janaína Mata e também com a Mayra Lur, ela que é a diretora desta peça que está acontecendo, Amores Difíceis. Você ouviu as duas da Súbita Companhia e poderá saber mais sempre pelo telefone 3029-6860, pelo Facebook e também pelo blog da Súbita Companhia. Neste momento, 4 horas 11 minutos. Vida. Voadora do dia. Bom, e hoje a nossa voadora vai no sistema que nós temos no Brasil, né, Léo? Esse sistema arcaico que faz com que leis não sejam respeitadas. Os consumidores que poderiam já ter seus direitos respeitados, muitas vezes precisam ir até advogados para conseguir ter esses direitos respeitados também judicialmente. Foi o que aconteceu nessa história do Banco do Brasil, que agora vai ter que deixar de cobrar os boletos bancários. Mas o consumidor ainda vai ter que entrar na justiça para garantir a jurisprudência. Ou seja, se você tem outro banco que não faz isso também, que cobra, vai ter que procurar a justiça. Voadora, tá correta? É triste, né, Lu? Mas vamos fazer o quê, né? Não, temos que tentar fazer com que os nossos governantes lá no Congresso Nacional, os deputados federais, os senadores, mudem esse tipo de situação para que fique mais fácil. Ou seja, não precisar mais entrar na justiça de novo. Já tem jurisprudência? Garante para todo mundo. 4:12. Vida News. Crônicas. A gente sempre fala do professor, da professora. A gente nasce com um lastro de educação, não só dos pais, mas sempre tem o professor e a professora. E são hoje desrespeitados pelo governo federal, estadual e municipal. Vão dizer, mas como desrespeitar? Nós respeitamos os professores. Sim, da boca para fora, sim. Eles ganham pouco, eles trabalham bastante. Eles são educadores do bem, educadores de um futuro Brasil. Entenda que o conhecimento ele deve despertar o bem, a verdade e a justiça. Os governantes, eles devem saber, eles sabem. Todo mundo sabe, desde a época do Império Romano. O professor educa para ampliar o quê? A liberdade nossa. A nossa liberdade para tirar os nossos medos. E ainda tem alunos que batem, judiam de professores. Vão pagar caro. Vão. Use o cérebro, o espírito e os instrumentos de amor para eliminar a ignorância do mundo. Teus olhos, professor ou professora, devem emitir benevolência. Teus ouvidos não podem fazer surdos diante dos apelos
dos carentes do teu ser. Quantas pessoas carentes lá no meio do Amazonas, fora da Amazônia, dos estados como Pará, como Acre, como Alagoas, abandonados, crianças querendo estudar. Não batem professor lá. São poucos se tiver. Tuas mãos, professor, devem socorrer a todos sem distinção. Teu coração deve amar sem nada exigir. Teus pés devem estar sempre na direção do fraco, daquele que quer andar sempre com a cabeça erguida. Tua vontade não deve macular a alma, essa alma ultrassensível daquele que educas. Professor, professora, tua inteligência não deve tentar antecipar ou despertar do espírito humano o que só a natureza é capaz de fazer. Não te esqueças de que na sua nobre missão de ensinar, és luz do espírito, indefectível mocidade, herói sem reservas, esperança no campo de batalha. Ele é o fotógrafo e a fotógrafa da alma. Ele é feliz na felicidade dos outros, imortal pelo conhecimento, compreensivo, sereno e dócil no universo de Deus. Tu, professor, você, professora, tens a vida eterna e levará desta terra o título mais nobre de todos, que é o título de ter sido um educador, uma educadora para o bem da humanidade, meu Deus do céu. Todos nós precisamos de vocês, todos nós precisamos, mas os governantes não avaliam a importância que é um professor. Não nos abandonem, professores e professoras. Não nos abandonem, que daí o Brasil realmente vai afundar. Não deixe que a ignorância seja o diploma único do homem. Você, professor, você, professora, são os principais guias no grande Saara do vazio das angústias. A humanidade consciente todos os dias reza e faz prece ao Pai Cósmico, solicitando vossas presenças, vossas dedicações educacionais, morais e éticas, bem como espirituais, por toda a vida, por toda a eternidade. Obrigado, professor. Obrigado, professora. As crônicas de Rogério Ataíde lutando por um mundo melhor poderão ser encontradas no www.acontececuritiba.com.br, Rede Mercosul blogspot.com.br, Rogério-Ataíde.blogspot.com.br e Rogério.ataíde.zip.net. Lembrando sempre a vocês que eu sempre repito isso aqui, né? Mas isso aqui é mais para os políticos, né? Não deve haver enriquecimento. Será que eles escutam isso aí? Será que entra na cabeça deles ou não? Não deve haver, ou dos empresários, né, que desviam verbas também. Não deve haver enriquecimento em nenhum setor de atividade humana sem que venha seguido da necessária construtividade social. E vamos que vamos, minha gente, vamos embora. O programa Vida News hoje tava um show, hein? Sobre o comando de Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Uma boa tarde a toda a equipe do programa e dos ouvintes Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Lu. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Rapidamente aqui, o Glauco Silveira fala sobre a companhia de arte que esteve agora há pouco aqui, dizendo o seguinte: arte no Brasil, primeiro você faz por amor. Poucos sobrevivem da arte. Infelizmente, é o que diz o Glauco. É verdade, Glauco, mas se depender
da gente, a arte vai ser cada vez mais valorizada no Brasil e principalmente aqui no nosso estado. Ciro. E o Glauco sabe o que está falando, que ele é sobrinho, né? Foi sobrinho da Lala Schneider, que foi a maior atriz do nosso estado. Né? É verdade, é verdade. Aliás, eu vou passar isso depois aqui pra gente direitinho. A Fundação está conversando com a família da Lala, até para pensar se pode fazer uma mostra aqui sobre a Lala Schneider aqui no nosso saguão da rádio e da Fundação TV. Exclusiva. Exatamente. Não, uma homenagem merecida, né? Merecidíssima. Estamos conversando e de repente dá certo, a gente vai anunciar aqui em primeira mão. 4h19, tchau, Léo. Valeu, Lu. Tchau pra você, tchau pro Ciro. Eu sigo com a galera até as 5 da tarde. E você volta amanhã, né? Amanhã às 3 horas da tarde com mais informações, mais notícias para todos os nossos ouvintes. Até lá.